Nossa, Priorado de Sião, falar dele é complicado. Por quê? Porque existe muitas coisas que são verdadeiras, mas muitas coisas que são falsas na história do Priorado de Sião. O Priorado de Sião, né, foi também uma espécie de organização que fora fundada em 1956. Nossa, Daiana, mas espera aí, a gente está falando de Maria Madalena e você está me falando de 1956? Calma, calma. Em 1956, um cara e mais outros caras se juntaram para fazer um livro que definia exatamente o que era o Priorado de Sião e que nesse livro definia a data da sua fundação, da sua criação, que seria em 1099, no ano de 1099. Eu vou confirmar. Eu não sei se é 1099 ou se é 1009. Eu vou confirmar. Me dá um minuto. Ó, confirmei pra vocês. Em 1099 mesmo. O ano de 1099. Como que é complicada a história do Priorado de Sião? Porque, na verdade, eu até escrevi. Pierre Platart. Eu não sei como é que fala. Pierre Platart foi um homem que, em 1956, fundou, juntamente com outros escritores, o Priorado de Sião. Mas peraí, Daiana, 1956 foi fundada ou 1099? Bom, em 1956 ela teria sido revivida, porque em 1099 ela seria secreta. Então, não faria muito sentido dizer que ela havia sido fundada em 99. Sabe-se que ela existia em 99 com alguns assuntos em comum, como a maçonaria, a Ordem dos Templários, a Ordem de Rosa Cruz, também, que é citada no Código da Vinci. E segundo também Pierre e os outros né, escritores envolvidos na fundação do Priorado de Sião em 1956, eles teriam recolhido várias informações sobre o principal objetivo do priorado, entre outras coisas, que foram todas colocadas em um livro futuramente publicado ali em 1982. Esse livro se chama The Holy Blood and the Holy Grail, que significa o sangue sagrado e o sagrado, gente, Graal, misericórdia. Então esse livro é a base do que a gente tem sobre o Priorado de Sião, para ser mais exata. Enfim, o Priorado de Sião tinha como objetivo o quê? Esconder, proteger, ocultar o poder de Deus na terra, ou seja, o sangue real, o verdadeiro sangue azul na terra. E com isso, segundo eles acabaram por influenciar muitas outras cruzadas que também entrariam nessa batalha, né? Nessa proteção, nesse objetivo. E aqui vai uma curiosidade bônus para vocês. Vocês sabem quem, segundo esse livro, teria feito parte do Priorado de Sião? Muita gente famosa, muita gente. Eu anotei. Nicolas Flamel, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, sim, Isaac Newton, Botticelli. E segura essa informação de que Leonardo da Vinci seria um daqueles que fizeram parte do Priorado de Sião, porque vai ser importante daqui pra frente, vocês vão entender o porquê. Por que Leonardo da Vinci entra e toma o nome dessa teoria. Então, Maria Madalena teria fugido, teve essa criança, o qual seria uma menina, de nome Sara, e viveram, Sara viveu, Sara teria então também se casado, dado continuidade à sua linhagem até os dias atuais. E nada mais, nada menos do que os Cavaleiros Templários fossem então a sua guarda real. Eles fossem então aqueles responsáveis por sempre estarem cuidando, guardando o corpo de Maria Madalena. E o Priorado de Sião seriam aqueles que esconderiam os documentos, né, provas e até mesmo o nome desse herdeiro real. Vamos lembrar, Cavaleiros do Templário são aqueles que guardam o corpo de Maria Madalena, e o Priorado de Sião seriam aqueles responsáveis por guardar os documentos e até mesmo o nome do herdeiro real. Todos esses dois têm ligação sim, todos os dois compartilham esse segredo sim, segundo a teoria. E aí, meus queridos,
entra a história de Leonardo da Vinci nesse meio todo. No filme, é possível, né, durante ali, toda a trajetória de Robert Langdon e Sophie, em busca da descoberta de quem teria matado o Jacksonier, eles acabam se deparando com vários códigos, várias pistas que o próprio deixara, né, ali no seu leito de morte. E vários quadros de Leonardo da Vinci são estudados ali para levarem eles sempre à próxima pista. Um deles é Madonna sobre as Rochas, teve também... O que eu vou lembrar é Madonna sobre as Rochas e a Santa Ceia. E a Santa Ceia é assim, cordial. Por quê? Vamos entender. Todo mundo sabe que o símbolo pagão do homem e da mulher são muito diferentes, mas tem uma premissa muito básica, ou seja, o homem é uma bola com uma flecha, uma lança, aqui, ó, que significa o quê? A rigidez, a agressividade, a personalidade masculina, sendo como forte, uma lança. E a da mulher é completamente ao contrário. A da mulher é uma bola com uma seta, né, um pauzinho, e ao invés de ser uma lança, ela forma um cálice. Então é ao contrário, ó. Esses seriam os símbolos pagãos do feminino e do masculino. Bacana. Entenderam então que o homem é uma lança, mulher é um cálice. Lança, cálice. Gente, guarda isso que é importante. Na Santa Ceia, Leonardo da Vinci teria deixado pistas sobre o que seria esse Santo Graal. O que é esse Santo Graal? Porque até então ninguém sabia que poder é esse, que segredo é esse, o que é esse Santo Graal. E ele teria deixado inúmeras pistas no trabalho dele, a Santa Ceia, que todo mundo já deve ter visto, que é ali, né, o encontro de Jesus Cristo com seus 12 apóstolos, momentos antes deles subirem ao monte e Jesus Cristo ser capturado. Só que tem um problema. Na Santa Ceia, Jesus disse, né, que repartiu o pão e também o cálice, que é o sangue da nova e eterna aliança dele para com o seu povo, né, de Deus para com o seu povo. O problema, na Santa Ceia, se vocês abrirem ela aí no Google, e é muito rápido, vocês vão ver que não existe cálice nenhum, não existe nenhum cálice na mesa, nenhum. Então, como Deus teria, né, Jesus Cristo teria feito essa divisão do cálice? Porque o pão estava ali, então a gente sabia que era metaforicamente sim, mas que também era literal. Ele estava ali com o pão e o vinho, né? Então, cadê o cálice? Cadê o cálice que continha esse vinho, esse sangue da nova e eterna aliança? O cálice tá lá, mas não do jeito que a gente quer ver, que é um copo. É simplesmente, se vocês verem na imagem, Jesus Cristo está tombado para um lado e ao lado dele tem uma mulher tombada para o outro lado. E essa interseção onde suas cinturas se encontram e conforme vão se afastando, vai se abrindo, forma uma verdadeira forma do cálice, ou seja, o símbolo do feminino. Então ali está a sua primeira dica sobre o que seria esse Santo Graal. De que na verdade o Santo Graal não passava de um símbolo feminino, ou seja, de uma mulher. Que mulher é essa? Maria Madalena, porque era ela que se encontrava na Santa Ceia. E é muito engraçado porque na pintura as vestes do nosso Senhor Jesus Cristo e as vestes de Maria Madalena são inteiramente iguais e ela se encontra debruçada sobre Pedro. E segundo a teoria, Pedro teria um forte ciúme, né, de Maria Madalena, porque segundo a Bíblia, Jesus deixa para Pedro a sua igreja. Pedro seria o responsável por edificar a igreja do Senhor. Porém, na teoria, não. Jesus teria deixado essa responsabilidade para uma mulher, Maria Madalena, o que explode a mente cristã. Porque desde o início, desde os primórdios do renascimento ali, do nascimento, na verdade, da Igreja Católica, a igreja caça todas as mulheres.
A igreja tem esse preconceito com a mulher. Então imagina você aí na sua casa pensando, mas cara, a igreja sempre caçou aquela pessoa que pode ser a possível responsável, verdadeira responsável pela igreja. Então é uma, como se diz, é uma ironia tanto do destino. Então na teoria seria isso. Jesus Cristo teria não dado a Pedro essa responsabilidade, mas sim a Madalena, o que causaria o ciúme em Pedro. E só fazendo um adendo, a caça, né, esse preconceito que eu falo da Igreja Católica para com a mulher é real. Inclusive, né, vocês se lembram da época da Inquisição, onde a Igreja Católica teria caçado em torno, isso escrito, 50 mil mulheres. Só que tem boatos que dizem que isso passou dos milhares. Isso não foi 50 mil, isso passou dos milhares. A gente não sabe, eu acredito, enfim. E que essa época teria dado origem, vou falar assim, ao livro mais incrível e perverso que eu já li na minha vida, que é o Martelo das Feiticeiras, ou o Martelo das Bruxas, né? Escolhe aí o que você vai chamar. Por que esse livro, Diana? Porque esse livro foi escrito pela Igreja Católica e foi descrito como o primeiro manual de localização, prenda, captura e execução de bruxas. Porque para a Igreja Católica, se a mulher ali pegava uma ervinha no quintal e fazia um chá para ela, para melhorar a dor de cabeça, ela era bruxa. Se ela olhava para aquela mulher e via que aquela mulher brincava com fogo, ela era bruxa. Tudo que a igreja temia, tudo que aquilo que ela não conseguia explicar, ela temia e logo em frente matava. Enfim, 50 mil mulheres descritas ali. Eu acho que passa muito mais disso. E esse livro, por que eu falo que ele é o mais maravilhoso e ao mesmo tempo mais perverso? Maravilhoso porque o conteúdo dele para a história é uma coisa magnífica. É uma coisa que a gente lê e te deixa boquiaberto. O conteúdo do livro para a história, para se fazer entender. Mas esse mesmo conteúdo é brutal, é errado, é preconceituoso, é cruel e só mostra o quanto o Estado nunca pode deixar de ser laico. A religião ela não pode tomar frente de tudo. A religião ela não pode tomar frente de tudo porque ela tem os seus próprios segmentos. E a religião não existe só uma, existem várias. Por mais que você não concorde com isso, você tem que no mínimo respeitar. Porque no final de contas, se existe ou não alguma coisa após aqui, se nós iremos ou não nos encontrar com o nosso ser superior para prestar contas sobre o que a gente fez, é só entre eu e ele, não é entre eu e a torcida do Flamengo, né, jovens? Então, assim, não me cabe querer julgar o juízo final do fulano. É isso que eu quero dizer. Enfim, esse livro é maravilhoso, recomendo que vocês leiam. Ele é ótimo. Ótima leitura. Eu tô ficando tenso aqui. Tô tendo que parar toda hora pra dar uma lida e ver se eu não vou falar besteira. E ainda assim é provável de eu falar besteira. Porque, gente, eu quero deixar bem claro. Eu não sou especialista não, viu? Eu só li muito a respeito porque eu gosto muito de teoria. Gosto muito, principalmente daquelas conspiradas. Enfim, dando seguimento ali à Santa Ceia, vocês vão observar que são o quê? Jesus Cristo mais 12 pessoas. O que para alguns seria então o quê? Os 12 apóstolos naquela reunião que ele fez, né, naquela última ceia que ele organizou, para dizer por quem ele seria traído, para dizer que ele seria traído, ou melhor assim dizendo. Só que se você olhar a imagem da Santa Ceia, pintada por Leonardo da Vinci, você vai ver que são 11 homens. Jesus Cristo, 11 homens e uma mulher. Onde Maria Madalena deveria estar no lugar de João Evangelista. João Evangelista. E Pedro estaria ao lado dela, conforme eu falei para vocês. E que se você, lembra que eu disse que os dois, ó, Maria estava para cá, Maria Madalena para cá, e Jesus Cristo para cá, o que formava então aquele cálice? Bacana. Se eu pegar Maria Madalena e inverter ela com Jesus Cristo, eles criam uma imagem simétrica perfeita, como se ela estivesse debruçada sobre ele. E se quisermos nos aventurar um pouco mais, repare como Jesus e Maria parecem estar unidos pela cintura e se afastando um do outro, como que criando uma forma no espaço vazio entre eles.
Leonardo nos dá o cálice. E Robert, veja o que acontece quando essas figuras mudam de posição. Repousando. E tem também a questão de Pedro. Pedro está de uma forma, ao lado de Maria Madalena, muito ameaçadora, o que só trazia à tona esse ciúme que ele alimentava de Maria Madalena pelo fato de Jesus Cristo ter dado a ela a responsabilidade de erguer a sua igreja. Então, gente, é o que eu falei para vocês. Tudo muito simbólico, tudo muito estudado. As vestes de Maria Madalena e de Jesus Cristo são iguais, porém, assim, cores, ok? Porque Maria Madalena estaria vestindo eu vou falar besteira, mas ou é um ou é outro. Maria Madalena vestia um vestido, né, uma roupa azul com uma manta vermelha, e Jesus Cristo vestiria então uma roupa vermelha com uma manta azul, ou vice-versa. Eu sei que tá trocado, mas as cores são iguais, eles estariam iguais, e isso representaria também o equilíbrio, né, entre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Veja como Jesus e Maria estão vestidos. Um o oposto do outro. A mente vê o que escolhe ver. Porque naquela época, os nossos órgãos sexuais, eles eram sagrados, eles eram apenas para serem vistos por nós e o nosso Senhor, o nosso ser supremo, além também do nosso companheiro, que é uma palavra que também naquela época era utilizada para chamar o seu esposo ou a sua esposa. Eles não falavam minha esposa, meu esposo, sim minha companheira e meu companheiro. Tá entendendo? Vocês estão acompanhando? Isso tudo também é dito no livro e no filme. Só porque Da Vinci pintou não significa que seja verdade. Não, mas a história, ela faz com que seja. Ouça isto, é do Evangelho segundo Filipe. Filipe? Ele foi rejeitado no Concílio de Nicéia, junto com todos os outros evangelhos onde Jesus apareceu humano e não divino. E a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que todos os seus discípulos e costumava beijá-la com frequência. Mas aí não fala nada sobre casamento. Então vamos lá. Já expliquei pra vocês o básico do basicão, né? Gente, essa teoria, ela leva horas e mesmo assim, talvez anos, pra você conseguir englobar todo mundo, tá? E tudo que entra dentro dela. Mas enfim, aí segue-se então, né, no livro, segue-se então a busca de Robert e Sophie para então encontrar e conseguir decifrar o que o Jacksonier queria que eles descobrissem. O que acontece? No filme e no livro, Leonardo da Vinci aparece a todo momento. Então isso fortifica mais ainda a ideia de que ele era sim um dos membros do Priorado de Sião. E além das suas pinturas maravilhosas que são citadas e recheadas de segredos, né, que ele contara, tem também uma engenhoca de Leonardo da Vinci verdadeira, genuína, que entra nesse contexto, que é o críptex. O críptex é um instrumento para guardar segredo construído por Leonardo da Vinci. Simples e complicado ao mesmo tempo. Por quê? Ele é uma caixa hexagonal, imagino que eu não estou falando merda, mas ele é uma caixinha onde você escreve um segredo, imaginando que isso aqui é um papiro, na época, né, utilizava-se papiro ou pergaminhos, né, enrola ele num pequeno tubinho com vinagre, e é enrolado esse papiro, e aí você sela o segredo com várias combinações de letras, o que no filme até fala que dá um total aí de 12 milhões de combinações, né? Uma vez que você selou esse segredo, ele só pode ser aberto com essa combinação a qual foi acordada. E caso contrário, né, caso a pessoa tentasse decifrar esse segredo e usasse rigidez, né, ou tentasse demais, a pequena agulha que ficava lá dentro desse instrumento para guardar esse segredo, proteger esse segredo, forçaria aquele pequeno vidrinho com vinagre, onde ele se quebraria, iria dissolver todo o pergaminho, o papel,
e o segredo iria ficar perdido aí, né? Se perderia para sempre. Aí no livro, Robert e Sophie chegam então a encontrar esse críptex, e aí entra a questão de conseguir desvendar o que era a palavra-chave para abrir o críptex, que no fim das contas era fruto. Fruto porque vem do Santo Graal, que é o fruto feminino. E é uma informação importante, porque Robert usa um livro que também é real, chamado Sagrado Feminino, que conta tudo sobre a simbologia da mulher, a história da mulher, o que ela representa, seus símbolos, tudo desde o início aí do que se tem escrito. Pessoal, uma vez que o Robert consegue, então, na trama, desvendar a mensagem dentro do críptex, que é onde diz exatamente a localização do Santo Graal. E, obviamente, aonde o Santo Graal estivesse, estariam os documentos, né, provas, evidências do herdeiro do sangue azul de Jesus Cristo. Então, achou um, achou outro. E a mensagem, eu falo que do livro todo, a parte mais linda é quando Robert consegue, então, decifrar verdadeiramente o local aonde Maria Madalena estava. E vale lembrar que todo o livro é contado que ela, por várias vezes, após morta, o seu túmulo, o seu sarcófago, seria várias vezes transportado de um local a outro devido à caçada da Igreja Católica, né, pelos seus restos mortais. Então, os cavaleiros templários estão aí para isso. Eles viviam levando de um lugar a outro na expectativa de sempre conservar Maria Madalena e mantê-la segura, junto com esses documentos. A mensagem, eu anotei aqui, ó. Abaixo da antiga Roslin está o Graal. Pela arte dos grandes mestres velada jaz, lâmina e cálice guardam-lhe o portal. Sob estrelado céu, descansa em paz. E aí ele, no final, o Robert, no final, consegue então decifrar essa mensagem. Abaixo da antiga Roslin, ele começa ali por uma linha, linhagem real, uma verdadeira linha, que está na França, onde tem pontos, que são as rosas, umas pedras, né, que fazem um marco da linhagem real. E aí, abaixo da antiga Roslin, abaixo dessa linhagem de rosas, né, pela arte dos grandes mestres, aí ele pensa no Louvre, que é onde estão, assim, as principais obras de artes do mundo, né, pela arte dos grandes mestres, veladas jaz, ou seja, os mestres guardam por ela ali, né? Lâmina e cálice guardam-lhe o portal. Lâmina e cálice guardam-lhe o portal. A lâmina homem e o cálice a mulher. Como que isso foi retratado? O Louvre. Eu nunca fui, mas dizem que o Louvre é uma pirâmide quase tocando outra pirâmide. Pensa o que é uma pirâmide? Pirâmide, né? Ó. Lança uma lá no chão, e se você virar ela de cabeça para baixo, ela vira, né, o cálice, que tá quase tocando uma extremidade à outra. Então, olha lá, lâmina e cálice guardam-lhe o portal. Sob o estrelado céu, descansa em paz. Sob o estrelado céu de Paris, Maria Madalena se encontrava. Então, ela estaria onde? Debaixo do Museu do Louvre. O tempo todo, eles rodaram, foram em Londres, foram em tudo quanto é lugar, para acabar voltando para casa e descobrir que ela estava debaixo deles o tempo todo. Lembram que o assassinato do Jacques Sonnier foi no Louvre? Então, o tempo todo ela estava ali. O tempo todo. O interessante do livro, e o interessante, agora não falando da teoria, é que eles rodaram. É entender que você mora num planeta, mas que às vezes as respostas você não precisa viajar o mundo para encontrar. E é interessantíssimo, né? A hora que ele encontra ela, a hora que ele sai em busca, né, dela, ele se depara naquele ponto onde ele sabe que ela está abaixo dele, e ele ouve um sussurro. O livro conta que ele ouve um sussurro de uma mulher chamando por ele. E é onde ele se joga em joelhos e em sinal de reverência, em respeito, né? Que, segundo a teoria, Maria Madalena
seria então a companheira de Jesus Cristo e portadora do sangue real dele. Conclusão. A teoria, ela tem vários furos. Toda teoria tem. Por isso que ela ainda não é verdadeira. Como também a teoria tem vários pontos que, se você parar e falar, poxa, faz sentido. O mais importante é não querer saber o que eu acho, o que eu não acho. É sim entender porque o principal motivo pela igreja buscar exterminar todos os dados acerca dessa teoria, né, seria porque não faz sentido você, do nada, entender que a maior história já contada seria uma mentira, de que Jesus seria um homem que se casou, que teve filhos. E aí, se isso viesse à tona, se isso fosse verdadeiro, o pilar do cristianismo viria ao chão. E era isso que a igreja pensava, que é isso que a igreja pensa segundo a teoria. Mas, na verdade, o Robert fala uma coisa no livro que me pôs a pensar. Não que eu concorde ou que eu não concorde, mas por que Jesus tem que ser uma coisa ou outra? Por que ele não pode ser divino e humano? Porque, e se o humano for divino? Porque sempre ouvimos essa frase, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, por que o homem, Jesus, não pudesse ser um homem de carne e osso, que sentia dor, que sofreu, que foi triste, que foi feliz, mas que também era um divino. Ele era o divino homem. Então, talvez isso não viesse ao chão, como a igreja imaginasse, né? Não traria a fé ao chão, mas talvez reafirmasse a fé do homem no seu Salvador. E é isso que eu acho que eu tiro como conclusão do livro sempre que eu leio. Que o importante não é descobrir o que Jesus foi ou deixou de ser. É descobrir que ele foi um homem divino que passou por essa terra, que ensinou coisas incríveis, que não pregou sobre aquilo que seríamos obrigados a ser, mas aquilo que nós poderíamos escolher ser. E então escolher o bom, o certo. É o que eu vivo falando. Deus não pregou a religião, ele pregou o amor, ele pregou ensinamentos, virtudes, caminhos que você não precisa, você não é obrigado a escolher, mas que se você escolher, o resultado é muito satisfatório. Gente, eu espero que eu não tenha falado besteira. Se eu falei, pode me corrigir, porque é um assunto interessantíssimo para mim. Quanto mais eu souber dele, melhor é. Eu dei umas pinceladas em alguns outros assuntos, então pode ser que tenha muita coisa ficado para trás para ser dita, mas é porque senão o vídeo vai ficar longuíssimo, o que já não deve estar. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, continuar gostando, eu posso trazer outros assuntos, outras teorias importantes, mas para mim essa é a mais incrível que eu já ouvi. E mesmo se tratando de algo que bate de frente com a minha fé, porque eu acredito no meu Senhor, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, e eu acredito nele como um homem incrível e divino como ele foi, eu não posso deixar de me maravilhar que tudo bem, se um dia essa teoria for dita como verdadeira ou não, não importa, pra mim, ele não vai mudar a sua imagem, ele vai continuar sendo um homem incrível, o meu Salvador, o Filho de Deus, aquele que veio aqui na Terra para me salvar. Espero para vocês também. Um beijo e até!